paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma lição no nosso curso de discipulado. Estou aqui com o pastor Giselso. Se o pastor quiser se apresentar, também. Isso. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sou o pastor Giselso, dirigente aqui da congregação. Estou aqui para juntos, aprendermos acerca da palavra de Deus. Então vamos para a nossa quarta aula, O tema da quarta aula é a revelação de Deus. Então, nós já falamos muito sobre a criação do homem, sobre o propósito da criação do homem, como que Deus o criou ali no Éden, perfeito, pleno, e o colocou com ali o propósito de se relacionar, Nas últimas 3 aulas, todas elas nós falamos um pouquinho sobre isso. Em cada uma delas nós falamos um pouco sobre isso. E uma coisa que eu sempre acho interessante no texto, que Jesus, ele criou o homem perfeito, mas ele não criou, Deus, Deus, a Trindade, cria ali o homem em sua perfeição, mas não cria o homem ciente de todas as coisas. O homem deveria aprender as coisas, faz parte, ignorar algumas coisas e buscar o conhecimento a respeito das coisas, não é imperfeição. É, na verdade, o propósito do homem. O homem deve ir crescendo em graça e em conhecimento, como Cristo cresceu em graça e em conhecimento. E Deus ali visitava na viração do dia, o homem, tinha ali uma comunhão com ele, e eu sempre imagino essa visita como uma conversa de Deus com o homem, como um pai que recebe o seu filho, o filho que veio da escola, perguntando o que ele aprendeu hoje. Eu imagino uma conversa mais ou menos nesse tom, Deus deu ali o jardim para ele cuidar, para ele ver e aprender com o jardim. E a pergunta que a gente já vai colocar com isso é: uma vez que o homem já não está mais no jardim, o homem consegue aprender sobre Deus como ele aprendia antes? Se não, como é possível ter algum tipo de conhecimento a respeito de Deus? Não. Aquela serpente que... A resposta é não, Aquela serpente que foi usada ali para provocar aquela ruptura, o texto vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele, na condição de príncipe deste século, na verdade príncipe do mundo, ele cegou o entendimento do homem. O homem passou a ficar com o seu entendimento bloqueado, sem nenhuma possibilidade de retomar, de, por sua própria iniciativa, voltar a ter comunhão com Deus. A verdade é que o novo convertido, ele agora está vivendo essa comunhão, e tem que ficar muito claro, que isso foi uma iniciativa de Deus para com o homem, Foi a iniciativa de Deus para conosco, porque nós ficamos com o nosso entendimento bloqueado, entendimento cego. Portanto, a resposta é não, sem possibilidade de nós retomarmos o jardim, ao jardim, Até porque o texto ele é claro, diz assim que Deus, ao expulsar, ainda inclui ali 2 anjos com espadas, para que não impedisse que o homem voltasse. Então, já existe uma escama nos olhos, A Bíblia também diz que existe um muro de separação, que o pecado do homem se tornou como um muro que separa o homem de Deus e o homem do jardim, o homem também do conhecimento a respeito de Deus. E uma coisa interessante pode de nós pensarmos é que, apesar disso tudo, o homem não consegue enxergar Deus, mas as pegadas de Deus são tão claras na frente do homem que o homem ele acaba sendo obrigado a compreender pela natureza, pela sua própria alma, que clama por um algo eterno, que existe um Deus. Só que essa cegueira que nos foi colocada faz com que o homem transforme essas coisas em Deus. É como a pessoa que encontra uma pegada na areia de alguém que passou por ali, e no lugar de pensar que alguém passou por ali, pensa que aquela pegada é o alguém, é a pessoa em si. Confunde a pegada da pessoa com a pessoa. E é isso que nós fazemos, Então, todas as sociedades, elas vão ter algum tipo de Deus. Todas as sociedades que nós conhecemos, se você que estudou história, geografia,
você vai ver que quando você abre o livro lá, tá lá, civilização egípcia. Aí tem lá o lugar onde eles se desenvolveram, os rios que cortavam, as coisas que tinham, né? A organização política e a religião. As 3 coisas que a gente estuda sobre qualquer tipo de civilização. A geografia, a organização política e a religiosa. Por quê? Porque não existe não existe uma amostra de civilização que não tivesse isso. Por mais rudimentar que fosse a civilização, se existia algum tipo de desenvolvimento de sociedade, existia a figura do divino. O problema é, esses deuses eram criaturas e não criadores. Então, eles adoravam as pegadas, né? Eles adoravam as pegadas, não adoravam o Deus que passou por ali. E isso faz parte do nosso entendimento cego, né? Nosso entendimento foi cegado, foi obstruído de tal forma que nós não conseguimos ver Deus. Mas Deus é tão grande que nós tropeçamos nele o tempo todo. E aí nós criamos deuses a partir dos nossos tropeços, esbarrando nele. Nós esbarramos na impossibilidade do homem se resumir a essa vida material, né? Nós esbarramos nisso e aí nós criamos uma coisa falsa baseada numa verdade que nós não compreendemos. Justamente. Só para deixar, né, aqui o registro, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai falar que o príncipe deste século cegou o entendimento, né, do homem caído, né? Mas, graças a Deus, Efésios, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus Cristo, né, dentro desse processo, que nós vamos ver mais adiante, Deus se revelando na pessoa do seu Filho, vai dizer aqui em Efésios 1 e 18, que Jesus Cristo iluminou, né, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, aquilo que foi bloqueado lá, né, com aquela ruptura, agora, na cruz do Calvário, né, com morte e ressurreição de Jesus Cristo, o entendimento que estava, horas até então cego, agora passa a ficar iluminado. É o próprio Cristo que abre os nossos olhos para poder contemplar a sua face. Nós já falamos aqui, né? Nós já comentamos que o homem foi feito com um propósito de estar com Deus, tinha comunhão com Ele ali na viração do dia. O homem perdeu essa comunhão por uma ação dele e não de Deus. Não foi Deus quem expulsou o homem do jardim, né? Foi o homem que se tornou indigno do jardim. Essa expulsão gerou uma barreira que passou agora a impedir o homem de alcançar Deus. Irmãos, essa barreira, a gente usa alegorias aqui, né? Mas essa barreira está apresentada em todos os lugares da Bíblia. Só a gente pensar aqui. A barreira que é o tanto que ela é intransponível para o homem. O homem, ele recebeu do jardim uma missão de lavrar e cuidar do jardim, né? Então ele tinha ali uma missão ali de lavrar um trabalho físico, né? Um esforço físico que daria os frutos, né? E um esforço, vamos dizer, estético, de cuidar, que era um jardim, ele tem que ser bonito, né? E tinha aí uma terceira coisa a ser feita, que era dar nome aos animais. Quando a gente pensa em dar nome, ele está falando de um esforço intelectual. Adão deveria olhar para os animais, entender o que cada animal era e assim nomeá-lo. Porque é isso que é nomear, né? No costume hebraico, nós vamos ver que você dar nome a uma pessoa, a algo, é você descrever ela, descrever aquela coisa. Então, Adão tinha 3 trabalhos ali, e nesses trabalhos, todos eles revelavam a Adão quem era Deus. Quando ele estava cuidando, vendo os animais, ele conseguia ver o propósito de Deus criando os animais. Ao fazer isso nas plantas, da mesma forma. Ao lavrar a terra, ele tinha um vislumbre aqui do que é o Deus Criador, né? O Deus que o formou ali da terra. O que acontece quando ele é expulso? Quando ele é expulso, os animais do campo se voltam contra ele. Eles agora vão ser perseguidos pelos animais. Existe uma inimizade. Agora ele não vai ser mais só um cuidador dos animais. Agora ele pode ser a presa do animal. A semente que dava o fruto bom, agora também da erva, da erva daninha. E entre ele e o fruto, agora tem os espinhos.
que não existia. Então, ainda está lá o conhecimento de Deus. Os animais, a criação ainda está lá para ele conhecer Deus. Só que esse conhecimento agora ele está inacessível não porque Deus tirou o conhecimento, mas porque existe uma barreira que afasta o homem. Existem espinhos que não permitem que nós cheguemos próximo daquele fruto. Existe o perigo dos animais, né? A Bíblia vai dizer que isso vai ser acabado lá no final, quando lá no milênio, no reino milenar, quando o leão pastará junto com o cordeiro, dando a alegoria de que essa inimizade vai ser encerrada. Mas, para a gente prosseguir aqui, nós já falamos que a forma com que esse muro ele é quebrado, e aí eu gostaria que o pastor, a forma com que esses espinhos vão ser retirados, eu queria que você comentasse a forma com que Deus resolveu se revelar, né? Porque ele se revelou pela natureza, ele se revelou pela palavra dos homens, né? E agora, como que nós conhecemos Deus? Jesus Cristo, ele tem um momento que ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um, né? Eu até costumo... Tem um versículo que vai dizer que ninguém nunca viu a face de Deus, né? Está escrito, né? Mas a Bíblia vai mostrar Deus revelando a sua face, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, irmão Eduardo, o homem não percebendo Deus de forma tão cristalina, e ele que sempre foi o maior interessado na manutenção desse relacionamento, ele se fez homem. Ele só conseguiu chamar a atenção do homem, se mostrar o homem voltando, né? Ele se fazendo na condição de homem. É no momento em que cumpre lá o texto de João, né, que o verbo, né, se fez carne, né, e habitou, né, entre nós. Nós vamos ver em Filipenses, capítulo 2, essa manifestação, essa movimentação de Deus, continuando sendo Deus, não deixando de ser Deus. Aprendi, né, com um momento aqui de um diálogo da juventude, né, ele não perde, ele não abre mão, não é isso. Na verdade, ele apenas assume também, né, a condição de homem. Ele acumula nessas duas condições. Então, de forma bem direta, a forma em que Jesus se manifesta, a forma em que Deus se manifesta, que a Santíssima Trindade se manifesta e é percebida pela humanidade, é através da pessoa de Jesus Cristo, né? E deixando claro aqui que essa movimentação toda, eu gosto muito do versículo 3 do Salmo 100, dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Toda essa movimentação parte, né, é iniciativa e consumação de Deus para restabelecer o relacionamento. Então, Deus, né, estando ele no lugar altíssimo, né, como a habitação dele, né, e esse lugar altíssimo sendo inacessível ao homem, Deus então ele desce desse lugar altíssimo. Ele não desce com toda a sua glória, porque sabendo também que toda a sua glória não cabe nesse lugar, né, não cabe dentro da criação. E a gente vê isso, um vislumbre disso, quando Moisés tem que ficar atrás de uma fenda, da rocha, quando o rosto de Moisés fica... Talvez Moisés tenha sido o homem, a Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus, né? O homem que esteve mais perto disso, né? De Deus revelar a face dele. E também, mas é claro que ele não viu a face de Deus, porque Deus não pode ter uma face nesse contexto nosso, que a gente entende, né? Porque Deus, plenamente Deus, ele, como a gente já disse na aula anterior, ele não tem limites. E uma face é um limite, é um tipo de limite, é um contorno. Deus não tem limite. Quando ele encarna, ele faz justamente isso, né? Ele se comprime dentro de um limite humano que seja compreensível ao homem. Mas esse limite humano que é compreensível ao homem, para a nossa compreensão, ela tem aspecto de loucura, né? O texto vai dizer sobre isso, se eu pudesse
comentar mais sobre essa loucura. Por que é tão louco Deus se fazer carne? Aqui o texto, como eu disse, Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 ao de número 10, vai até o 11, vai falar eu vou dizer, desse sacrifício. Para alguns estudiosos, irmão Eduardo, o nascimento de Jesus é tão doloroso, né? Mas tão doloroso quanto a sua morte. Porque o Senhor usou bem aí o termo, né? É um Deus ilimitado, é um Deus sem nenhum contorno, agora tendo que se submeter, né? O texto vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, né? Para tornar aí na nossa condição, né? Na nossa condição. O apóstolo Paulo, ele vai falar disso aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, né? O texto todo vai falar disso aí, no capítulo 1, mas um versículo que vai talvez mostrar isso aqui, né? De uma forma mais direta, vai estar dizendo assim, a partir aqui do versículo 18, um pouco extenso, mas vou ler. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder na morte. Imagina, né? A loucura. Começa assim, mas vamos lá. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Como que isso se deu, né? Como que a sabedoria se tornou louca? 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que pregação é essa? Dizer que Deus agora nasceu de uma virgem, né? Agora ficou na condição realmente de recém-nascido, cresceu, vivendo esse rito doloroso, né, do homem, e, sobretudo, sendo tentado, né, em todo o tempo, e ao final, depois de fazer grandes coisas pela humanidade, ele foi presenteado com a morte, né, das mais cruéis da época. Então, pregar isto, ainda hoje é muito louco, mas é a forma que Deus conseguiu chegar e iluminar o nosso entendimento, né? Não sei se eu consegui, né? O senhor pode complementar. Estou falando, pastor, me lembrei realmente o seguinte pensamento. De onde vem? Por que é tão louco? Por que para nós é tão louco pensar em Deus se esvaziando e vindo à Terra? Porque o nosso pensamento é o oposto. Nós vemos a dificuldade de nós encontrarmos Deus e nós sempre tentando subir até Deus. E aí, nas culturas, se for perceber bem, existe um ciclo da pessoa ir melhorando e melhorando até ela chegar à sua apoteose. Inclusive a palavra apoteose significa isso, chegar a ser Deus. Né? O final, teose, é o ápice, e esse se transformar em Deus. Que o teo aí do teose é justamente o termo Deus. Então, o herói grego, ele ia lá, o Hércules, né? Ele ia lá, lutava, fazia os seus trabalhos, até que ele deixava a sua fase de semideus para ser um deus. E é assim em todas as culturas, né? O budismo vai ter lá, você vai chegar a um nível de elevação tão grande que você vai ser um tipo de Deus. Espiritismo vai ter essa questão da reencarnação, até você se melhorando, graduando até crescer. Enquanto que aí Jesus veio e falou assim, não, vocês estão tentando isso desde sempre e não dá certo. Porque vocês não alcançam, porque a altura que Deus está, ela é demais para vocês. Então, o caminho certo é o contrário. É o Deus que já é Deus não, sem fazer nada, por natureza. Né? E Deus não precisou de esforço para ser Deus. Ele é Deus por natureza. Ele, então,
ele faz um esforço, ao contrário, de se esvaziar de si próprio, de se encolher até a forma de homem, para que nós pudéssemos contemplá-lo e assim pudéssemos conviver com ele, né? Então, talvez essa seja a grande loucura do Evangelho e a grande dificuldade do mundo entender, né? Entender que nós fomos o alvo do amor de Deus e que nós alcançamos isso não por merecimento, mas pelo amor. E já concluindo a nossa lição, nós já falamos aqui sobre a revelação de Deus, nós nos ativemos mais a questão da revelação em Jesus, né? E aí nós, só para fazer um resumo do que nós falamos, Deus se revelou ao homem pela natureza, Deus se revelou ao homem, tá lá em Romanos, né, pela natureza, Deus se revela ao homem pela a própria constituição do homem, né, que em nós existe uma imagem de Deus ali, ainda que apagada, ainda que ofuscada pelo pecado, existe ali uma imagem de Deus. Ele se revelou a nós pelos oráculos divinos, que aqui são as revelações que o povo judeu recebeu, né, que os hebreus receberam. E agora, na plenitude dos tempos, ele se revelou pelo seu Filho. Nós temos a revelação de Deus escrita, na forma de uma Bíblia, mas nós só entenderemos a Bíblia como a revelação de Deus no momento que nós entendemos que a Bíblia é a descrição de Cristo. De Gênesis e Apocalipse, ela está descrevendo Cristo. Ela está falando como ele vai ser, ela está mostrando como ele foi quando ele veio à Terra, e ela está falando como ele virá novamente. Tudo gira em torno de Jesus. Porque a revelação de Deus é Jesus. Então, a Bíblia é sagrada, eu encerro a minha fala aqui, pastor. A Bíblia é sagrada não porque ela é feita com um couro, de uma capa de couro sagrado, de uma tinta sagrada, de um papel sagrado. Não existe nada de sagrado no material feito da Bíblia. O que é de sagrado ali é o conteúdo. É porque ela descreve aquilo que é mais sagrado do universo, que é o próprio Deus. Como ela descreve isso, desde o primeiro versículo até o último versículo, então ela é sagrada. E ela é a revelação de Deus. Perfeito. E para aqui também eu encerrar minha participação, mostrar o quanto você, novo convertido, nova convertida, é especial para Deus. Esse descer de Deus, esse diminuir de Deus, foi por nós, por você, por todos nós, né? É o amor de Deus se revelando. Então, o que havia de mais difícil para ser praticado, pois isso foi praticado por Deus, para você não ter dúvida que Ele lhe ama, né? Ele tem interesse em restabelecer e manter restabelecido o relacionamento com você. Você é especial para Jesus. Amém. Então, agradecemos a todos pela atenção, né, dispensada, e fiquem todos com a paz do Senhor. Nos vemos na nossa próxima aula. Amém.